Ok, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao seminário de álgebra do PPMat. Agora temos a palestra do professor Abílio Lemos, da Universidade Federal de Viçosa. Ele é um colega, a gente já está trabalhando há um certo tempo com algumas coisas e ele está aqui agora para nos apresentar alguns problemas ou alguns temas, né, sobre a soma zero. Com você, professor. Primeiramente, eu gostaria, então, de agradecer ao Vitor pelo convite, né? É sempre um prazer a gente estar podendo falar da nossa pesquisa e agradecer a vocês também que tiveram a disponibilidade, o tempo de estar aqui para assistir a palestra. Eu vou tentar fazer uma palestra não tão entediante, né? Cansativa. Demonstrar coisas mais simples que deem uma ideia das ferramentas que nós usamos para resolver esse tipo de problema. Vou caminhar num terreno mais básico mesmo assim, mas vou falar um pouco sobre as ferramentas que ainda são um pouco mais complexas, mas que também podem ser usadas para resolver esse tipo de problema, tá? Então, eu vou fazer uma abordagem também dos resultados que estão no momento. Em qualquer momento que vocês quiserem parar a apresentação para falar alguma coisa, tirar uma dúvida, não tem problema não, tá? E se não estiverem vendo também os slides, porque eu não vou estar sabendo se vocês estão vendo ou não. Eu estou colocando em tela cheia aqui agora e eu vou ficar trocando aqui para o outro local que eu vou escrever. Então, a ideia é trazer um pouquinho sobre a minha área de pesquisa, né? Eu posso dizer que é a área central que eu trabalho, apesar de eu trabalhar em outras coisas também, mas isso aqui foi objeto de estudo no meu doutorado e acabei que é a área que eu mais dedico o meu tempo, apesar de gostar muito de outras áreas, né, estar trabalhando em outras áreas. Então, aqui a gente mostra uma motivação do que são os problemas de soma zero, né, com uma pergunta simples. Eu escrevi aí uma sequência com 11 elementos e eu quero saber se eu consigo extrair uma subsequência, tá? Que tenha 6 elementos e cuja soma dos elementos é múltiplo de 6. Outra questão, eu acho que o verde agora dá para todo mundo ver aí direitinho, né, Vitor? Sim, está dando para ver bem. Lá eu acho que era por causa da luz mesmo. E a outra pergunta será que se eu diminuir um elemento, ainda eu vou conseguir responder a mesma coisa na pergunta 1? Ou eu consigo, na verdade, uma sequência com 10 elementos que não tenha subsequência de tamanho 6, cuja a soma dos elementos é múltiplo de 6. Então, eu coloquei as respostas aqui embaixo. Na verdade, eu poderia, por exemplo, encontrar outras para a primeira pergunta, né? Eu escrevi aí a sequência, até eu coloquei a indexação aqui, principalmente por causa do segundo problema que eu vou falar, que é importante a ordem que os elementos aparecem, e eles são considerados distintos, apesar de serem iguais dentro do grupo. Por exemplo, aqui você tem o 2, e o 1 e o 3 repetidos, mas se você faz essa rotulação, os elementos são distintos com respeito à sequência. Dentro do grupo são iguais. E aí eu só escolhi uma, mas se vocês observarem, tem outras que vocês poderiam pegar para ser sequência de soma zero. Por exemplo, o 1 e o 5, o 4 e o 2 e o outro 4 e o 2 aqui. Seria outra que dá a soma zero também, ou seja, múltiplo de 6. Aqui dá 6 e 6, né? Então, daria 12 a soma total. E a segunda pergunta, né? A gente tem aqui, no caso, uma sequência com tamanho 10, são 5 zeros e 5 uns, e essa sequência você não consegue obter uma de tamanho 6 de zero, porque você só tem 5 uns. Então, se você usar 1, você não vai atingir o 6. E 0, você só tem 5 também. Então, e aqui a mesma coisa acontece com 5. Isso não é um fato isolado, porque o 1 e o 5, na verdade, quando você olha o grupo ZN,
ele tem exatamente, olhando o grupo aditivo, ZN, você tem exatamente 2 geradores, que é o 1 e o 5. Então, isso é um resultado, na verdade, geral. Se você pegar o ZN, então você vai poder usar aqui N-1 vezes o gerador. Então, quantas sequências você vai ter nesse formato, você vai ter feed N sequências possíveis desse jeito aqui. Ou seja, todo elemento for coprimo com N, você pode repeti-lo N-1 vezes e o 0 N-1 vezes, e você vai ter aí essa sequência que não vai possuir subsequência, cujos elementos, quando você somar, de tamanho N, quando você somar, não é múltiplo de N. Então, isso em geral, acontece, então, quando você tem, no caso aqui, o nosso N era 6, então 2 vezes 6 menos 1 é 11. Então, no geral, se o M ultrapassa 2N menos 1, você consegue mostrar. Isso aqui é uma das coisas que eu vou provar aqui hoje para vocês. Eu não vou provar 100%, tá? A demonstração não vou apresentar 100%, mas eu vou dar uma ideia e provar algumas coisas que vão concluir, que nós vamos concluir isso aqui. E aí eu estou pegando aqui o gerador mais simples, que é o 1, e estou escrevendo N-1 vezes o 0 e N-1 vezes o 1, para mostrar que realmente esse tamanho aqui é o mínimo possível. Se eu diminuir um elemento aqui, eu posso ter essa sequência aqui que não fornece a subsequência desejada. Tá? E, de fato, esse foi um teorema provado em 1961 por Erdős, Gisburg e Ziv, tá? Que toda sequência de inteiros com tamanho 2n menos 1 possui uma subsequência de comprimento n, cuja soma de seus elementos é múltiplo de n. E aí eu sempre comento nessas palestras que, na verdade, o resultado deles é para um grupo qualquer. Se você tem 2 vezes a cardinalidade do grupo menos 1 elementos, você consegue uma lista de G elementos cuja soma dos elementos é múltiplo de G. Tá? Então, você estaria olhando aqui... Desculpa. Cardinalidade de G elementos cuja soma dá o 0 do grupo. Tá? Estou falando besteira aqui. Na verdade, dá o 0 do grupo. E isso, a demonstração deles é basicamente uma aplicação do princípio da casa dos pombos. E aí, quando você está no grupo CN ou ZN, né, depende da preferência do ouvinte, você consegue mostrar que esse é o menor tamanho possível. Bom, com esse problema proposto lá inicialmente por Erdős, Gisburg e Ziv, que na verdade ficou em aberto, porque se você tem 2 cardinalidades de G menos 1 para funcionar como cota superior, e se você começa a particularizar esse grupo, o que acontece? Então, começaram vários estudos, e aí, diante desses estudos, foi necessário formalizar as coisas. Então, o primeiro matemático a formalizar essas coisas foi o matemático chamado Halber, na sua tese de doutorado. Ele definiu invariantes, adotou as nomenclaturas que deixou a coisa mais leve para quem fosse ler. Tá? E aí, essa notação aqui de sequência, ela é mais recente. Isso aqui foi introduzido por Gall por volta ali de 2003 a 2005, mais ou menos, nos artigos que ele fez. Essa notação que é simplesmente você colocar um elemento na frente do outro e não usar o vírgula. Isso é uma notação de sequência, os elementos podem repetir ou não no grupo. E eu posso trocar, né, esse tal aqui, eu não estou falando quem é, mas eu posso trocar a ordem aqui sem problema algum, né? O G1 pode virar G2, posso bagunçar isso aqui, vai continuar sendo a mesma sequência, tá? Isso não vai alterar, porque nós estamos em grupo abeliano. E o tamanho da sequência, então, são quantos elementos tem? Naturalmente, é o K aqui, são K elementos na sequência, é o comprimento. A multiplicidade do elemento vem da ideia de multiplicidade que nós conhecemos, às vezes, para polinômio, para tudo mais. Quantas vezes o termo? Aí, olhando agora com respeito ao grupo, tá? Então, por exemplo, aí aquela coisa que eu falei aqui no slide anterior, da questão da repetição, aí eu vou olhar, apesar de eu poder trabalhar com a rotulação e no sentido todos eles são distintos,
posso olhar dentro do grupo. Lá dentro do grupo eles podem repetir. Então, por exemplo, aqui, se você voltar, o 2, como ele aparece, ó, 2 vezes aqui, ó, então o V, a multiplicidade dele, o V2 daquela S lá é igual a 2, que é o número de vezes que ele aparece. E aí você pode reescrever a sequência olhando assim. Então, talvez em alguns problemas a abordagem desse formato é melhor, em outros problemas a abordagem desse jeito aqui é melhor. Você vai pegar os elementos e vai escrever quantas vezes ele aparece. Como essa questão da ordem não importa, eu posso agrupar os elementos iguais e fazendo isso. Até pode ordenar, né? Vou escrever primeiro o que aparece mais vezes, depois o outro, vou ordenando. Poderia fazer isso também. Muito bem. Ao se falar de subsequência, você está falando simplesmente uma parte da S, que pode ser ela toda, tá? O importante é preservar isso aqui, ó. A multiplicidade dos elementos que aparecem na T é no máximo igual às multiplicidades dos elementos que aparecem na S, então isso aí é uma subsequência. E para escrever a S retirando essa subsequência, eu faço essa operação aqui. Eu subtraio o VG de T. Quando ele for zero, ou seja, se o elemento não aparece na T, vai continuar aquele elemento com a mesma multiplicidade. Mas se ele aparece na T, você está retirando esse elemento, tá? E aí agora vamos definir aquilo que é o objeto da busca pelo zero, que é você colocar coeficientes aqui na sua sequência S, por exemplo, aqui, lá do início, né, de 1 até K. Eu coloco os coeficientes, com esses coeficientes no A. Como meu grupo, o expoente dele é N, então não faz sentido eu ultrapassar N, porque quando eu fizer a conta do grupo abeliano módulo N, então as classes vão sempre estar entre 1 e N menos 1. Então, sem perda de generalidade, eu posso pensar no A, assumindo valores de 1 até N menos 1. Não tem graça o zero, óbvio, senão já mataria todo mundo, então vamos ignorar o zero e o expoente. Né? É a mesma coisa, módulo N. Então, esse A, quando você varia aqui dentro dele, você vai encontrar várias somas dessa aqui. Então, eu posso pegar todos eles iguais, o mesmo elemento, posso trocar, não sei o quê. Então, eu vou gerando somas. Isso é um conjunto, tá? A minha pergunta é se o zero pertence a esse conjunto ou não. E aí eu vou fazer aqui algumas definições para a gente usar esses nomes mais na frente. Então, o conjunto de somas da S, então, de subsomas, desculpe, é você aplicar isso aqui para cada subsequência. E aí você faz a união. Então, você aplica para cada subsequência aqui não vazia, por isso que o tamanho dela é maior que 1. E aí eu vou colecionando esses conjuntos, faço a união de todos eles. Isso é todas as somas possíveis da S com peso em A. Isso é claro que é um subconjunto de G. Então, olhando os elementos aqui, né? Quando o elemento repetir, você vai olhar ele uma única vez. E aí a nossa sequência, então, a gente dá alguns nomes aqui. Ela vai ser livre de soma zero com peso em A, se o zero não está aqui. Ou seja, não existe nenhuma subsequência T que eu faço determino esse conjunto para ela e o zero pertence a esse carinha aqui. Então, consequentemente, o zero não vai estar aqui, no conjunto maior, que é a união dos outros. Agora, a sequência S é de soma zero, é óbvio, se o zero está aqui, ó, nesse conjunto. Aí é a sequência S, tá? E uma sequência, ela vai possuir subsequência de soma zero com peso quando o zero pertencer a isso aqui. Pode ser que seja ela mesma, pode ser que seja uma T, tá? E nós vamos dizer que a sequência é curta quando o tamanho dela está entre 1 e o expoente. E essa palavra curta, ela não necessariamente precisa estar associada à soma zero, tá? Então, a sequência curta é simplesmente que o tamanho está entre 1 e N. E aí, se você introduzir o peso, e se você quer que seja soma zero, você vai acrescentar essas condições. Mas curta, a palavra curta é simplesmente para estar entre 1 e o expoente. Aí temos os invariantes. Então, esse invariante S, por exemplo, foi definido pelo Halban e hoje é conhecido como a constante de Erdős-Gisburg-Zievi, devido ao fato do primeiro resultado para essa constante ter sido obtida por eles, tá? Como é que se define as constantes aqui? Então, isso aqui talvez seja um pouquinho chatinho, de primeira vez que você vê, mas eu vou tentar explicar aqui. O L aqui dentro do Z mais asterisco, na verdade, ele vai te dar a condição sobre o tamanho da subsequência que eu quero, que é a T com soma zero e com peso em A.
tá? Eu vou pegar o A aqui, um subconjunto, então ele pode ser 1, pode ser 1 com 2, pode ser só 1 e o N menos 1 e por aí vai. O SAL, então, o que ele vai ser? Ele vai ser o menor inteiro, tá? Positivo, tal que qualquer sequência que eu pegar com tamanho L, ela vai possuir uma subsequência não vazia, com soma zero e com peso em A. E aí o tamanho da T vai estar em L. E esse tamanho de T estando em L, que vai me dar nome, que vai me dar os invariantes. Então, quando o L aqui for o expoente, aí você voltar lá no primeiro caso aqui, do teorema aqui do EGZ, ó, era o N, ó, que é o expoente do grupo. No caso, está olhando o ZN, né? Então, essa aqui é a constante SA de G. Ou seja, você está procurando uma subsequência que dê soma zero e tenha tamanho expoente do grupo, que é o N. Quando o L é de 1 até N, você está procurando uma subsequência curta. E esse variante aqui é o eta. Esse variante eta foi introduzido também pelo Gall. O eta, na verdade, é uma ferramenta para estudar os outros invariantes. Então, esse caso aqui é quando a subsequência T ela tem o seu tamanho entre 1 e o expoente. Tá? E é óbvio, quando bater no expoente, está satisfazendo os dois aqui. E essa constante eta com peso. Tá? E se o L for qualquer, ou seja, a subsequência T pode ser de tamanho qualquer, excluindo a vazia aqui, por isso está o Z asterisco aqui. Isso é a chamada constante de Davenport, que foi introduzida por volta de 1966 sem o peso, né? Aí, mais ou menos, anos 2000, por aí, 2001, aí foi introduzida com peso. Então, o tamanho da subsequência pode ser de tamanho qualquer. Então, quando o A é 1, né, a gente usa essa notação sem o A. SG, eta, G e D de G. Bom, o resultado do E dos Gisburg-Ziev me afirma, então, que o S de Cn é igual a 2n menos 1. Na verdade, isso aqui foi provado por Gall e Geraldine em 1999, que vale, na verdade, que o eta de Cn é mais n menos 1. Isso aqui é simples, tá? Eu vou tentar fazer essa demonstração aqui daqui a pouco, para dar uma ideia das ferramentas. Tá? Desculpem. Esse resultado aqui foi um resultado um pouco mais difícil. Ele foi proposto como uma conjectura em 1983 por Chemitz e foi provado apenas em 2003, independentemente por Di Fiore e Reia. Aqui o seguinte, o artigo do Rei apareceu já na internet em 2003, mas só foi publicado em 2007. O Di Fiore, na verdade, nem foi publicado, ele simplesmente colocou numa página lá dele lá as contas e o pessoal usa como referência, tá? Mas já tem os resultados em outros artigos que outras pessoas acabaram colocando. E aí, em 2003, né, com esse conhecimento desse resultado do Rei e de Fiore, já tinha conhecimento, o Gall conseguiu mostrar que valia também para rank 2, ó, o mesmo resultado aqui. Ó, o S é igual ao eta mais o expoente do grupo, menos 1. Tá? E nesse mesmo artigo, ele fez a conjectura que, na verdade, isso valia... Aliás, ele afirmou que isso vale para todo o grupo G abeliano. Tá? No caso, não abelianos, foi um pouco depois. Então, isso foi em 2003, tá? Em 2007, ele com mais, se não me engano, mais 3 autores ou 4 autores provaram para alguns valores particulares, tá? E isso aqui vale. Aí aqui, eu poderia até falar, no caso, você tem até 2 vezes 3 vezes 5, e o ímpar, se eu não me engano, vai até 7. Você tem 3 potências, tá? 3 elevado a A vezes 5 elevado a B, vezes 7 elevado a C, parece que isso aqui já está feito, até 7. Agora, esse aqui, se eu não me engano, as potências não podem ser colocadas nos primos ímpares. Você só tem 2 elevado a A vezes 3, 2 elevado a A vezes 5 e 2 elevado a A vezes 3 vezes 5. Não estou afirmando 100% de certeza, tem muito tempo que eu não olho isso, tá? Mas... e para rank 4, o único resultado que tem é quando o N é potência de 3. Aí eles conseguiram também o resultado. Mas daí para frente, rank 5, nem a igualdade para potência de 3 tem. Essa primeira igualdade, na verdade, nem essa tem. Tá?
Se eu não me engano, aqui o rank 4 é maior que 20n menos 19. E aí, quando n é potência de 3, você tem igualdade. Ok, eu vou então, primeiramente agora, com respeito às demonstrações, então eu vou focar, tá? Vou mudar aqui, vou passar para o outro lado para a gente focar em fazer isso aqui. O S de Cn é igual a 2n menos 1, que é o eta mais n menos 1. Então, esse é nosso objetivo. Para fazer isso, tá? Eu vou precisar de dois resultados auxiliares. O primeiro é o teorema de Chevalley-Warne. Tá? Eu estou colocando aqui o teorema na sua versão mais forte. Tá? Eu estou pegando o FQ, eu não preciso de FQ, na verdade eu preciso só de FP, tá? Mas não tem problema colocar o teorema aqui numa forma mais geral. Então, para quem já estudou um pouquinho de corpos finitos, isso é um dos teoremas lá no início do curso que a gente estuda para resolver problemas de equações que tenham solução não trivial sobre corpos finitos. Então, é essa garantia que a gente quer. Porque se você observar aqui, o que acontece? Você está pegando polinômios sem termo constante, tá? Sobre o corpo FQ em m variáveis. Esse I de 1 até T aqui é para a gente contar o número de polinômios, tá? Então, você tem T polinômios. O FQ é o corpo finito, a característica dele é P. Então, se o M é maior que o grau do sistema que eu estou considerando, o que é o sistema? É considerar os T polinômios. Aí, o que é o grau do sistema? É a soma dos graus dos polinômios. Então, vai somar os graus aqui. Se o M, que é o número de variáveis, for maior que o grau, você consegue mostrar que o número de soluções do sistema satisfaz isso aqui, congruente a zero módulo P. E isso me dá uma solução não trivial. Por quê? Porque, como ele não tem termos constantes, é claro que a solução 0, 0, 0, 0 é solução. Mas quando eu pego N congruente a zero módulo P e P um primo, o P é pelo menos 2. Então, para N ser congruente a zero módulo P, você tem que ter pelo menos N maior ou igual a 2. E aí você teria uma solução não trivial, que é o que a gente quer. Bom, e como é que isso me ajuda a resolver aquele problema do Erdős-Gisburg-Zieff? Aí nós vamos ver como se aplica isso. Agora, só uma observação. Essa técnica aqui que você usa, Chevalley-Warne, ela resolve vários outros problemas de soma zero, tá? Não somente o teorema de Erdős-Gisburg-Zieff. Você consegue resolver outros tipos de problemas. E mais ainda, você estende essa ideia para anel de grupo, porque aí você consegue resolver, por exemplo, para P grupos, os problemas de soma zero. Então, essa técnica aqui, ela se estende. Você perde a característica de corpo finito, mas você vai para anel de grupos. Você consegue também trabalhar essas ideias aqui. E para... Isso aqui vai resolver para mim o caso P, tá? Para resolver o caso N, eu vou usar um resultado também. Não é muito difícil de provar, mas eu não vou fazer aqui questão de tempo mesmo, tá? Que é essa proposição. É um processo de indução isso aqui. O que acontece? Você tem o grupo G, tá? Com expoente N, e você tem o A, ele é um grupo multiplicativo módulo N. Eu até coloquei aqui embaixo, por exemplo, você pode pegar o A, peso 1, ou peso mais ou menos 1, por exemplo, que é fechado para multiplicação, tá? Isso é só um exemplo. Eu vou pegar um subgrupo, tá? E vou fazer essa quebra aqui, ó. Então, a ideia é fazer um processo de indução, porque esse G cocientado por H vai ser um grupo, né? Você está pegando esse H aqui, você vai pegar um subgrupo próprio, tá? Não vai pegar trivial, não faz sentido, tá? E aí você vai ter essa condição aqui, que seriam aí o primeiro passo de indução seria quem é o S desse cara, o SA de H. E esse aqui, por hipótese de indução, você vai assumir que vale a fórmula que você está procurando. E aí, uma sequência que ultrapassa essa conta aqui, essa cota aqui, vai ter uma subsequência de soma zero com peso em A. E o tamanho dela é expoente de H vezes expoente de G cocientado por H. Em particular, quando o expoente do G for igual a isso, por exemplo, vai acontecer no caso que nós vamos fazer agora,
Aí você tem que o S do A de G é menor que isso aqui. Ou seja, isso aqui te dá um processo de indução finita, tá? Então, a primeira coisa que eu vou supor aqui é que o resultado vale, então, para P e vale para grupos com ordem menor que ordem de G, para eu poder aplicar aqui. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Deixa eu descer aqui, tá? Então, aqui Então, essa vai ser a prova, tá? Deixa eu pegar uma outra cor aqui, né? Então, vai ser a prova que... Pega a caneta mais fina. Que o S de Cn, então, é igual a 2n menos 1. Então, se nós provarmos que... se nós provarmos o seguinte, ó, que S de Cp é igual a 2p menos 1, para todo p dividindo n, então, se eu provar isso aqui, podemos usar a proposição 1 para provar isso aqui, tá? Podemos usar a proposição 1 para provar isso. Opa! Para provar para n. A mesa tem hora que ela não ajuda a gente, né? Aqui, provar para n. Então, qual que é a ideia aqui? Então, eu vou fazer primeiro, então, essa demonstração. Primeira coisa que eu vou olhar aqui podemos pegar a sequência S, então, formada por 0, n menos 1 vezes, aí eu estou usando aquela V0 de S, né? N menos 1 vezes. E o 1 também eu vou repetir n menos 1 vezes. Pode ser 1 ou qualquer gerador, né? Como nós já havíamos comentado. Essa sequência aqui não possui subsequência P com soma zero. Com soma zero, tal que o tamanho de T é n. Então, isso aqui está muito claro, né? Se você for usar aqui n elementos, não dá para usar só zero, tem que envolver 1, mas somar 1, eu atinjo no máximo n menos 1. Então, claro que isso aí está verificado. Agora, isso vale também aqui, por exemplo, o P aqui, ó, para eu poder já ter o maior ou igual. Então, logo, eu tenho o maior ou igual. Então, o S de Cn, então, é maior ou igual que o tamanho de S mais 1. O tamanho de S é 2n menos 2 mais 1, então isso aqui é igual a 2n menos 1. Pronto. Cota inferior garantida. Vamos fazer a cota superior. Então, a cota superior, eu vou fazer assim, ó. Tome H igual a CP e G igual a CN. Então, logo, G quocientado por H, tá? É isomorfo a CN dividido por P. Então, pela proposição 1, o que eu tenho aqui pela proposição 1? Então, pela proposição 1. Então, o S de Cn, que é o G, então ele é menor ou igual que o S do H menos 1. O S do H, nós estamos... eu vou provar isso ainda, tá? Eu estou falando aqui, ó, se provarmos, eu já vou assumir que é isso aqui para concluir o resultado. Depois a gente vai justificar isso melhor. Então, 2P menos 1, vezes o expoente do G quocientado por H, é N sobre P,
está aqui, tá? Mais a constante desse aqui, que por hipótese de indução, isso aqui vai ser 2 vezes n sobre p menos 1. Tá? Então, esse aqui é a nossa hipótese de indução. Então, que vale, porque a cardinalidade desse grupo é menor que a cardinalidade do G. Estou usando isso como hipótese de indução. Isso, claro, tendo provado o meu primeiro passo, que é esse aqui. Então, desenvolvendo essa continha aqui, pessoal, se tiverem qualquer dúvida aqui no que eu estou fazendo, não tem problema em parar, tá? Acredito que esse seminário é um seminário bem aberto mesmo para a gente discutir, né? Então, 2P aqui vai dar o 2N, aqui menos 2NP, N sobre P, desculpem, mais 2N sobre P, menos 1. Então, esse cara fatora e nós temos a cota superior. Então, aqui, teoricamente, estaria provado, então, o teorema de Erdős-Gisborg-Sieve. Isso é uma das demonstrações. Inclusive, acho que tem um livro do Adhikari, foi orientador do professor Bavin, aqui do nosso departamento. Ele tem um livro que ele faz demonstrações do teorema de Erdős-Gisborg-Sieve. Então, tem várias. Tem usando Cauchy-Davenport, Casa dos Pomos, como eu falei no início, tem essa aqui usando Chevalley, e tem outras, tá? Eu basicamente conheço bem essas três, tá bom? Então, tá aí a cota superior. Então, precisamos apenas mostrar agora provar que S de CP igual a 2P menos 1. Pessoal, eu e os colegas da teoria dos números, quando a gente escreve P, já significa primo, tá? Então, eu não falei hora nenhuma aqui, mas lá no teorema de Chevalley, quando você coloca Q igual a P elevado a S, fica já subentendido que o P aqui para nós sempre vai ser primo, tá? Então, só reforçando isso aí, né? Então, tá aqui o que a gente precisa provar. Nós já temos a cota inferior. É claro que isso aqui vale, então, para P. É maior que 2P menos 1. Tá? Precisamos provar isso aqui, ou seja, que, na verdade, o S de CP, então, é menor ou igual a 2P menos 1. Aí que vai entrar, então, o Chevalley. Tá? Nós vamos considerar, né, uma sequência com esse tamanho, então, seja S igual ao produtório de I de 1. Eu posso colocar aqui o 2P menos 1, como não está feio para escrever, eu vou colocar aí, vamos chamar de AI, tá? Isso aqui pertence, então, ao F de CP. Tá? Então, eu estou olhando aqui o grupo cíclico de ordem P, mas é claro que isso é a parte aditiva do corpo finito com P elementos. Tá? Então, seja isso aqui, e considere o sistema. O sistema. Qual vai ser o nosso sistema para resolver o problema? Então, eu vou pegar um sistema aqui. A minha primeira equação é aquela equação para você garantir a vitória do negócio, que é aqueles que vai te dar a solução não trivial, tá? Eu vou explicar aqui. Ó. E de 1 até 2P menos 1, e eu vou pegar x i elevado a P menos 1. Tá? Igual a zero. Então, essa equação aqui, ela tem esse polinômio do lado de cá, ele tem grau P menos 1 e tem 2P menos 1 variáveis. O outro polinômio vai ter também o mesmo grau e o mesmo número de variáveis. A diferença é que vai ter como coeficiente, tá? 2P menos 1 aqui, como coeficiente o elemento da sequência. Então, aí, pessoal, aqui eu já estou olhando o meu AI lá dentro do FP, tá? Pensando o CP como a parte aditiva do corpo finito. Então, isso aqui igual a zero. Tá? Muito bem, então são essas duas equações. O grau é a soma aqui. Ó. Então, como 2P menos 1 é maior
do que 2p menos 2, né? Esse 2p menos 2 aqui, então, é a soma aqui, ó, é o grau do sistema, segue pelo teorema de Chevalley-Warne. Então, teorema de Chevalley-Warne. E o sistema possui uma solução não trivial. Então, eu vou só chamar aqui de equação 1 e aqui de equação 2 para a gente entender melhor como é que eu vou conseguir o que eu quero. Então, que o sistema possui uma solução não trivial. Então, tem uma solução não trivial. Tá, essa solução trivial, qual que é o tamanho dela? Lembrando que o problema nosso aqui, eu preciso mostrar que a subsequência tem tamanho P, tá? É a definição do S, né? Que é o problema dos Gisburg-Zipf. Então, ela tem que ter tamanho P, a sequência da soma zero. Mas, isso aqui, eu espero que todos que estejam assistindo saibam disso aqui, mas é um resultado simples. Se não souberem, pode lembrar do teorema de Lagrange, que também isso sai como consequência, é o pequeno teorema de Fermat. O x elevado a p menos 1, ele é congruente a 0 ou 1, módulo p, tá? Para todo x de fp. Então, não tem outra opção. Na verdade, o zero só vai acontecer quando x for 0. Todos os outros vão ser congruentes a 1. Isso me diz o seguinte, para eu obter o zero aqui, observe que essa conta aqui é dentro do corpo, é dentro do FP. Então, para eu obter o zero aqui, ou vai ter que ser tudo zero, ou vai ter que ter P uns, porque é x i elevado a P menos 1. Como eu estou pegando a solução não trivial, vai ter que acontecer o segundo caso. Eu tenho que ter P elementos não nulos na equação 1. E, infelizmente, tiveram... acabou, vou ter que escrever. Vou escrever aqui em cima, tá? Então, pela equação 1, devemos ter P xis não nulos. Não nulos. O que fornece somatório de AI igual a 0, com I pertencente, vou colocar aqui um J. Isso aqui é em FP, tá? Com cardinalidade de J igual a P, que é o que a gente queria. Então, isso aqui é na equação 2, né? Que fornece aqui, eu poderia até colocar aqui, né, em 2. Então, a primeira equação me diz que tem que ter P deles aqui, eu não sei quais posições, mas aqui embaixo, nessas posições, por isso que eu usei o J, aqui vai ser tudo igual a 1, e você vai ter um somatório de AI dando 0, com cardinalidade P. Ou seja, P elementos da sequência dando 0. Isso confirma a teorema de Edwards-Gisburg. Então, está provado. Né? É menor ou igual que 2p menos 1. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte. Está claro que eu não calculei meu espaço corretamente. Então, eu vou passar aqui para baixo. Vou deixar isso aqui por enquanto. Tá? Isso aqui, na verdade, a gente só vai usar para provar um outro resultado, rapidinho. Então, eu vou só comentar aqui, então, né? Com respeito à conjectura de Gauss agora, tá? Eu quero provar que S de Cn, tá? É igual a eta de Cn, tá? Mais n menos 1. Então, é isso que eu quero provar. Então, vamos provar primeiro o maior ou igual, tá? Pega uma sequência, então,
seja T pertencente a FCN com FCN com tamanho de T igual a eta de CN menos 1 e T livre livre de soma zero. Opa! Livre de soma zero. Ou seja, na minha AT não possui subsequência com soma zero, livre de soma zero curta, tá? Soma zero curta. Ou seja, ela não possui subsequência que dá soma zero com tamanho 1 até o expoente. Então, ela não possui essa T aqui. Logo, a sequência S igual a 0 elevado a n menos 1, o elevado aqui significa, então, ele repete n menos 1 vezes a sequência T, não possui subsequência, então é livre de soma zero. Faltou um E aqui, né? E T é livre de soma zero curta. E essa aqui, 0, n menos 1 vezes o T, é livre de soma zero de comprimento n. Comprimento n, tá? É livre de soma zero de comprimento n. Por quê? A T não possui soma zero curta, ou seja, ela pode ter maior do que n. Na verdade, não vai ter também por causa do grupo aqui, porque esse eta aqui não atinge o n, né? Não é maior que n. Mas ela não vai ter soma zero nem de tamanho 1, nem 2, nem 3, até tamanho n. O zero aqui, ele se obtém soma zero no máximo de tamanho n menos 1. Então, como aqui não contribui em nada, essa aqui não pode ter soma zero de comprimento n. Então, significa que a minha sequência, o meu S de CN, é maior que o tamanho dessa S aqui, mais 1. Então, é isso que eu vou escrever aqui embaixo. Logo, então, o S de CN, então, é maior ou igual que o tamanho de S mais 1. Mas quem é o tamanho de S? Ele é o N menos 1 do zero, mais o tamanho da T. O tamanho da T é eta menos 1. Ó, eta de CN menos 1, mais um 1 ali. Então, vai cancelar com isso aqui, e você tem como cota inferior. Se é cota inferior, como consequência disso aí, então, eu vou ter agora o seguinte, como consequência... Opa! Como consequência, eta de CN, então, é menor ou igual do que S de CN. Estou passando para o lado de lá, ó, menos N mais 1. A gente acabou de mostrar que esse aqui é 2N menos 1. Ou seja, 2N menos N dá N menos 1, N menos 1 mais 1. O eta do CN, então, é menor que N. Menor ou igual a N. E, claro, vou usar a palavra aqui, T. Vou chamar de U, que eu já usei T ali em cima, né? E, claro, que se eu pegar o gerador do CN, um gerador N menos 1 vezes, ele não tem soma zero de tamanho 1 até N, né? E, claro, U igual, por exemplo, ao 1 repetido N menos 1 vezes, é livre de soma zero curta. É livre de soma zero curta. Nossa, tá difícil aqui, né? Tem hora que não sai, né? Soma zero curta. Pronto. Assim, a conjectura está provada, né? O S de CN, então, esse aqui vai dar N, né? Porque
o eta vai ser maior que tamanho de U mais 1, ou seja, N, então isso aqui é igual a eta de Cn mais N menos 1. Confesso para vocês que eu não sei se essa foi a prova do Gall, tá? Que eu comentei aqui. O Gall do Geraldinger, eu não me lembro mais se eles usaram isso ou usaram outro argumento, tá? Mas isso é uma demonstração que hoje é conhecida para esse resultado. Bom, isso aí dá uma ideia mais ou menos das ferramentas que a gente usa. Eu vou continuar aqui apresentando os problemas. Então, ô Vitor, eu tenho mais alguns minutinhos, né? Tá me ouvindo aí, Vitor? Sim, pode continuar à vontade. Pode continuar, que a gente começou 14h40. Tá bom. Então, aí a gente vai se perguntar, as constantes com peso também vale a relação para qualquer peso aqui de uma Tn-1. E aí eu considerei esse peso em particular, tá? Na verdade, existe resultado para outros pesos, mas não dá para a gente falar tudo, então eu peguei esse peso aqui em particular, que foi onde eu produzi algum resultado também para contribuir. Aqui tem um resultado que é do professor Bavin, tá? Aqui do nosso departamento. Acho que isso aqui foi na pós-doc dele, alguma coisa assim. O S é igual a eta mais 2 menos 1. A Adhikari também conseguiu resultados do C3. Esses resultados do Adhikari e do Bavin aqui também são resultados que coincidem com a minha tese de doutorado também, verificam esses casos aqui. Então, tem uma interseção aqui, tá? Alguns outros grupos de expoente passa em CO2, ó, 4 e 6 também funcionam. Aí o Q4 também com rank 2, tá? Então, isso aqui é uma série de resultados que vão verificando essa igualdade. Mais outros resultados aqui também desses artigos. Aqui o primeiro com os dois primeiros aqui que, na verdade, não são da forma CNR, né? Tem grupos com expoentes diferentes aqui na soma direta. Aqui é um resultado mais recente do Chintamani e Paul. Eles provaram esse resultado para S igual a 1 e 2. Claro que, né, como o PR é o expoente, quando o S for 2, o R tem que ser maior ou igual a 2 aqui. Claro. Em 2022, eles melhoraram esse resultado aqui, tá? E aí vai ficar muito interessante a conexão com a minha observação aqui abaixo, porque, ó, esse artigo aqui é fresquinho, acho que não sei se é de fevereiro ou março, agora saiu, tá? Eu tomei conhecimento esses dias também. Então, eles fazem o caso geral aqui, tá? Esse L aqui, ele aparece aqui como um fator primo, tá? O N tem que ser livre de quadrado, tá? Tendo L fatores primos, então esse L aparece na fatoração. É o número de fatores do N. E aí tem a condiçãozinha aqui, ó, tá? Todo primo divisor do N é maior que o rank mais 1, tá? Maior que o rank mais 1. Isso entra em corroboração com o resultado que está aqui embaixo, que foi obtido por nós. Emar, Diego e eu. A gente mostrou que esse resultado aqui, na verdade, aquela equação é falsa quando o R é maior ou igual a 3, que é exatamente se você olhar para cá. Ó. Quando o P for 3, está ao contrário disso aqui. Ó. R maior ou igual a 3. Realmente não funciona. Então, essa condição aqui, ela é fundamental, né? Ela é necessária para poder obter isso aqui, por causa desse resultado aqui embaixo, quando o P é 3. Esse resultado aqui, na verdade, eu ia até fazer a demonstração dele, mas eu já vi que o negócio, o tempo aqui ficou difícil, mas eu vou só comentar aqui, então, como é que se faz.
que é bem simples, eu não vou demonstrar efetivamente. Então, estou usando um resultado fraco aqui para... lembrando que o peso coprimo com 3 é o 1 e o 2, mas o 2 é claro que é o menos 1, módulo 3, tá? Então, a gente chama de plus-minus problem, que seria você pegar a soma e subtração. Então, você pode considerar as duas coisas. Então, não se usa 1 e 2, se usa 1 e menos 1. O módulo 3 são os coprinhos aqui. Bom, esse primeiro resultado é um resultado também que foi obtido na minha tese de doutorado, que o S A de C3R é igual a 2 vezes o eta menos 1, quando o peso é mais ou menos 1. Isso aqui vale para todo R, na verdade, é maior ou igual a 2. O R igual a 2 também funciona, tá bom? Mas aqui eu preciso provar apenas para R maior ou igual a 3, lá, aquele resultado, por isso que eu deixei assim. E como eta é maior do que R mais 1, para R maior ou igual a 3, isso aqui já vai dar 4. Ó. Quando você estiver nesse caso aqui já vai dar 4. Então, você já sai, né? Vou escrever aqui embaixo rapidinho, isso é uma conclusão rápida. Então, o SA, aqui o A, então, é igual a mais ou menos 1, tá? Então, o SA de CN, de C3, me desculpem, de C3R, então, ele é igual a 2 vezes o eta de C3R, tá? Menos 1 para todo R maior ou igual a 3. E aquele outro resultado lá, o eta de C3R, então, é maior que R mais 1, na verdade, para R maior ou igual a 3 também. Né? Vale lá para R maior ou igual a 1, né? Mas para R maior ou igual a 3. Então, quando você aplica aqui, você vai observar que isso vai dar C3R, então, isso aqui dá pelo menos 4, então é claro que isso aqui é maior que eta de C3R. Mais 3 menos 1. Vou escrever assim, não vou colocar mais 2, não, né? Porque isso aqui é pelo menos 4. Então, eu estou separando um eta aqui. Então, a conjectura é falsa para esse caso aqui. É claro que demonstrar essa primeira equação aqui, esse aqui é bem simplesinho, você pega a base canônica e mostra que ela não tem soma zero de tamanho 0, 1 ou 3. Esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas também não é difícil, não. Mas eu não estou com muito tempo, então eu vou voltar aqui para o slide, só para concluir algumas coisas aqui. Então, esse resultado aqui, eu vou ler ainda com calma, né? Eu não li, eu só peguei o resultado principal. Eles também fazem uma classificação, mais ou menos, das sequências extremas. Eles só dizem quantas vezes aparece o zero na sequência extrema. Extrema no sentido que com tamanho SA menos 1, que não satisfaz de ter uma subsequência com soma zero e tamanho N. Eles classificam. Aí, o resultado deles aqui, de 2018-19, eu, juntamente com o Emar e o Felipe, nós provamos que vale para qualquer alfa e beta maior ou igual a 2, essa relação, que era o que eles tinham provado aqui, só que para S igual a 1 e 2, a gente generalizou, e agora eles vieram com esse aqui, que é mais geral, mas que tem essa condição aqui. Também classificamos as sequências extremas, mais parecido com o que eles fizeram aqui em 2018-19 do que aqui. Aqui ela não está tão bem classificada, vamos dizer assim. Bom, esse então foi uma primeira abordagem. Como eu falei, tem outros problemas com outros pesos, tá? Aliás, tem o estudo dessa relação com outros pesos. Por exemplo, o Bavin mostrou que com peso mais ou menos 1, não funciona também para CNR, com N maior ou igual a 7 e R maior ou igual a alguma outra coisa que eu não me lembro. Alguma coisa assim. Mas tem também já outros resultados que essa relação. SA de G mais eta mais expoente menos 1 não funciona também. Bom, vou falar agora aqui uns 10 minutinhos, se o Vitor me permitir, pelo menos, sobre um outro problema que a gente estuda. A gente nunca consegue calcular direito o tempo para essas apresentações, então eu peço desculpa a vocês aí pelo tempo a mais, tá? Mas eu vou tentar falar rapidamente.
esse problema, então, tem a ver com a constante de Davenport, que é algo que eu não falei nada até agora, apesar de ter definido a constante de Davenport, que é aquela que a subsequência com soma zero pode ter qualquer tamanho, você não está preocupado com o tamanho. Então, um problema que foi primeiro estudado por Olson em 1969 foi quantas sequências existem de soma zero, tá? Quando você vai, à medida que você vai aumentando o tamanho da sequência. Você vai aumentando o tamanho da sequência, teoricamente, você vai obtendo mais subsequências que dão soma zero. Então, quantas que são? Então, aqui está uma definição mais geral do que foi feito por Olson, porque a gente introduziu os pesos, tá? Então, eu estou contando aqui todas as sequências que dão soma zero com peso, incluindo quando o I for vazio, que aí a sequência vazia para nós. Desculpa, eu estou colocando um G aqui, mas meu foco é basicamente o zero, tá? Apesar que tem resultados com G, mas quando dá soma zero, a vazia pode ser contada aqui. Vai dar soma zero por definição, a gente vai adotar isso, tá? Então, eu estou contando as T's, tá? Que tal que o G está lá na soma delas com algum peso. Tá? Quando o A for 1, então, aí isso aqui é a definição lá do Olson, é o NG de S. Então, como eu estou falando aqui, em 69, o Olson provou que, no caso do grupo C, um grupo abeliano com expoente N, o número... Desculpa, esse teorema aqui não está correto, não. Aqui é o CN, tá? Aqui é o CN. Então, o grupo CN satisfaz isso aqui. N0 de S é maior que 2 tamanho de S, menos a constante do CN, que é N. Isso aqui prova facilmente Casa dos Pombos também, dá para fazer isso aqui. Não vou ter tempo, então só comentar. Né? Satisfaz isso aqui, 2 elevado a tamanho de S menos N mais 1. É interessante porque ele mostra isso aqui, mas ele não se preocupou como é que seria o jeito de escrever essa S de modo a obter essa quantidade de soma zero. Tá? E aí, em 2011, apesar de terem muitos papers aqui de 69 até 2011 abordando algo nessa linha aqui, ninguém explorou de novo esse número de subsequência dando uma soma assim, exatamente dessa forma. Tem coisas bem paralelas e tal aí no meio do caminho, mas nada como os chineses fizeram aqui, ó, 5 autores chineses em 2011. Primeiro, eles generalizaram o resultado do Olson para um G pertencente a somas de S com peso em A. Essa bolinha aqui é só para incluir o zero. Então, quer dizer, que pode valer para o zero também. Aí seria colorário do teorema 4 teorema 3. Tá? E outra coisa, aqui é o grupo CN, né? Eu errei aqui, me desculpem, aqui é o grupo CN e aqui é um grupo qualquer. Então, o resultado bem mais forte, tá bom? E esses matemáticos aqui observaram que se você tem uma sequência que dá soma zero e tem um zero que não está nela, quando você junta o zero com ela, você produz uma nova. Então, o zero, ele dobra a quantidade de sequências que dão soma zero, desde que ele não esteja nessas sequências. Então, é claro que o N0 de S é igual a 2 vezes o N0 de S tirando o zero. O que significa que você não precisa considerar sua sequência tendo zero, porque cada vez que você acrescenta um zero à sua sequência dada, ele dobra o número de subsequências. Então, é multiplicar isso aqui por 2, então é só aumentando aqui. Então, sem perda de genialidade, podemos estudar S sem zero. Eles observaram isso. Na mesma linha, agora em 2019 para 2020, mais ou menos, juntamente com o Alan, que está aí assistindo a palestra, pelo menos estava, não sei se está ainda, né? O Anderson e o Bavin, nós provamos que o resultado vale, tá? Para pesos, de modo que a união com zero é um subgrupo dos inteiros módulo N. Tá? Então, quer dizer, quando eu junto os pesos aqui sem o zero com o zero e olho esse módulo N, isso dá um subgrupo de Zn. Então, nesse caso, o NA0 de S também é maior que 2 elevado ao tamanho de S, menos a constante de Davenport do grupo em questão, que a gente nem sabe, porque ela não foi determinada para todos os grupos, então, mais um. Aqui também, eles, apesar de provarem isso aqui, né, essa aqui não é conhecido para todos os grupos.
E aí, devido a esses resultados aí, teorema 3, teorema 4, esse teorema aqui, nós fizemos essa conjectura, né, que com qualquer peso vale que o NA é maior do que esse número aqui. A demonstração desse teorema é uma demonstração puramente combinatória mesmo, de contagem, tá, de subsequências, e trabalhando com subsequências de forma correta, somas, combinações de elementos para poder obter o resultado. Então, puramente um teorema combinatório. Bom, e aí existe a abordagem da classificação das sequências que atingem a igualdade. Então, essas são chamadas sequências extremas. Uma sequência que atinge o limite inferior. Porque senão você poderia melhorar o limite inferior. Então, a primeira pergunta foi essa. É coisa que o Olson não fez. Me parece que o Olson ele tinha um outro foco no artigo, que era obter a constante Davenport para grupo de rank 2. E no outro artigo para grupo de rank... para P-grupo. Esse era o foco principal. Isso aqui eu acho que saiu, vamos dizer assim, como um bônus lá nas contas dele, então ele não se preocupou como era a forma da S. Então, como é que é a S que atinge o zero? E aí isso tem a conexão com a questão da fatoração única. Aí é um problema que não dá para falar aqui profundamente, porque nós temos lá aquela parte de corpos e números, onde você vai estudar os ideais, você define os ideais fracionários, você define a operação entre eles, define um grupo formado pelos ideais, e aí, quando você faz o quociente pelos ideais principais, você obtém o que chamamos de grupo de classe. E esse grupo de classe é exatamente o G associado à constante Davenport. Então, a constante Davenport te dá exatamente o tamanho mínimo lá o tamanho da fatoração lá dos ideais lá, que corresponde à fatoração aqui da sequência. Então, tem uma conexão bonita disso aqui. Teoria tem livros já escritos sobre esse tema, então não é um tema trivial, na verdade, bem complexo. Então, a palavra fatoração única, né, Unique Factorial Sequence, ela vem dessa conexão lá da constante Davenport com grupo de classe. Tá? Você escreve, então, a S como T1, T2 até TK de maneira única, na verdade. Essas sequências elas são minimais de soma zero. Ou seja, ela dá soma zero e ela não possui subsequência que dá soma zero. Então, essa é a definição de minimal. E esse N1 aqui, esse N gótico 1 de G aqui, é a maior delas. Você consegue sobre G. Porque é claro que, se você começar a repetir elementos, repetindo elementos, porque o grupo é finito, vai começar a você poder obter fatorações diferentes. Então, uma hora esse negócio tem que parar. Então, você pega a maior delas. Isso é o N1. Se não me engano, essa constante aqui é a constante de Narkevics, alguma coisa assim. Não tenho certeza também. Opa. E aí, o teorema dos chineses lá, eles provaram que, na verdade, quando a sequência atinge aqui a igualdade, o número de subsequências não soma zero, é exatamente combinar essas aqui, é o 2 elevado a k. É o 2 elevado a k, que você vai combinar. Tem a vazia, que dá soma zero, depois tem cada uma delas, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, até todas elas, que dão soma zero. Então, essa sequência tem que ter a fatoração única, e o número é exatamente esse aqui, que é o que eu falei, ó. É o k, vai ser o k aqui, ó. Vai ser o tamanho de S menos D de G mais 1. Quando você combinar todas, você gera todas as somas zero. E, como consequência disso, que, na verdade, não dá para enxergar a prova aqui, porque eu não coloquei um outro teorema que precisa, que, na verdade, esse número aqui, então, é menor que D de G menos 1 mais log de 2, cardinalidade de G. O fato do zero não estar aqui vai obrigar essa sequência aqui a ter pelo menos 2 elementos. É da onde vai vir esse log aqui. Tá? Tem umas continhas aí por trás. Bom, nessa linha também nós procuramos fazer uma classificação, no nosso caso aqui, do nosso teorema. Desculpem aqui. Cadê o teorema? Que está aqui embaixo. Resolvemos fazer a classificação. Quando atinge, tá? E aí, esse aqui é um teorema, na verdade, de um artigo da Marchand, Ordaz e Smith. Tá? Eles provam, então, que a constante de Davenport com peso completo é exatamente o rank aqui dessa parte do grupo mais 1. E com esse resultado, então, aqui fica 2 elevado ao tamanho de S menos R. A gente consegue não só descrever a sequência, ela tem que ter esse formato
e cada elemento aqui, você vai ter uma soma zero dele envolvendo os Gs daqui, tá? E os conjuntos aqui que geram, né, as somas aqui que geram esse PJ vezes H, os conjuntos são 2 a 2 disjuntos, tá? Você não pode ter interseção, por exemplo, se pegar aqui um J1 e um J2, e aí tem elementos que aparecem no um, aparecem no outro. Isso não é possível, porque senão você teria maior que isso aqui. Então, essa daria uma contradição. Além disso, a vantagem lá com a sequência lá é que a gente consegue dizer onde o tamanho dela fica. Ela só fica entre R e 2R, que é o rank do grupo. Lembrando que o G aqui tem esse formato. Ó. H soma direto com CNR. Então, esse Rzinho aqui me dá também a limitação para a sequência. E a sequência T aqui, ela é uma sequência livre de soma zero. De tamanho máximo. Ou seja, tamanho R, que é a constante menos 1. Ó. Constante menos 1. O tamanho dela é R. Esse teorema, na verdade, eu separei uma proposição primeiro que dá como que se escreve, sem olhar as interseções aqui dos conjuntos de J's, para depois fazer uma prova aqui, mas eu acho que eu vou parar, porque já estamos chegando a quase 4 horas, então eu ia falar dessa demonstração aqui, se alguém tiver interesse, quiser depois, ao término aqui da palestra, eu posso comentar um pouco. Não é uma demonstração muito grande, são só 3 slides, mas eu vou parar por aqui, não vou falar dessa demonstração, tá? Aqui estão as referências, né, dos artigos dos chineses, que generalizaram o teorema de Olson. Aqui o artigo com o Diego e o Emar, daquele contra-exemplo, aquela igualdade. O artigo com meus colegas aqui, e o artigo da Marchand, que é aquele teorema do dA de G igual a R mais 1. Aqui, novamente, o artigo com o Emar e o Felipe, né, para aquele caso dos P-grupos de rank 2. E o artigo do Wolff, que é o percursor, né, que primeiro abordou esse problema do número de subsequências com soma zero. Então, agradeço a todos aí pela presença e desculpem a extensão do tempo, ok? Muito obrigado, professor Abílio. Vamos aplaudir? Tem algumas dúvidas, comentários? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma curiosidade? Quer perguntar nada não, Breno? Cadê o Breno? Quer perguntar não, Breno? Tô aqui, não, ainda não. O Breno me pergunta toda semana sobre essas coisas, né? Você perguntar hoje. Vou deixar para te perguntar na segunda mesmo. Eu só tinha, por exemplo, a curiosidade de saber em que você está trabalhando atualmente, por exemplo. Ou quais são os temas que o pessoal está mais atacando, enfim. Você viu ali que tem aquele artigo de 2022 lá dos Shintamani e Paul lá que eles provaram que o resultado ainda é mais geral. Eu tô finalizando um trabalho aqui com esses 3 colegas aí, o Bavinho, o Alan e o Anderson, no qual a gente já estuda o caso par, né? Eu não comentei aqui, está escrito, mas eu não falei. Deixa eu mostrar aqui. Se você observar, aqui, ó, eu só consigo classificar o grupo abeliano com expoente em... Não, aqui na proposição não está. Está aqui. Ó. Ele tem que ser ímpar, tá vendo? O expoente do grupo. Então, tem um problema na demonstração quando o N é par, que você não consegue chegar numa contradição naquele negócio da igualdade. Porque a ideia sempre é assim, se a sequência não for daquele jeito, você não tem a igualdade lá. O número não é aquele 2 elevado ao tamanho de S menos dA de G mais 1. E aí, quando você tem expoente par, você não consegue chegar nessa contradição. Então, o que a gente fez? A gente tentou... Na verdade, o que a gente está fazendo, inclusive, já está para submeter, a gente está finalizando. Escrevendo um artigo, finalizando. Será que aí a pergunta foi, será que a constante da Venpor
ela continua sendo R mais 1 se eu retirar alguém do peso? Então, você tem lá o peso completo, aí o que a gente fez? A gente retirou o N sobre 2. Aí, o que acontece com o N sobre 2? Quando a gente vai fazer as operações para produzir a sequência soma zero a mais, o N sobre 2 na soma dá N, desaparece. E na subtração também. Então, nem na soma, nem na subtração, eu consigo produzir uma sequência nova a mais naquela contagem para chegar na contradição. Então, a nossa ideia é, vamos tirar o N sobre 2 e vamos calcular a constante da Davenport. Então, a gente conseguiu mostrar para quais grupos a constante da Davenport continua sendo R mais 1. E aí, para esses grupos, nós estamos conseguindo classificar também as sequências extremas desse último teorema. Nós estamos fazendo isso, finalizando essa parte, e estamos estudando também uma outra invariante que você assistiu à palestra que eu apresentei lá no verão de Brasília, do GK de G. A gente está estudando também. Então, a gente está finalizando o artigo. Na verdade, está fazendo um artigo só com as duas coisas que a gente quer tentar mandar para uma revista melhor. Então, a gente vai juntar tudo num artigo e ver se consegue. Então, está finalizando esses dois trabalhos. Agora, está na moda esse No Unique Factorization. Então, os caras estão... Saiu um artigo novinho agora, 2022 também, que eles estão trabalhando essa conexão de ideais com a sequência de fatoração única aqui. Então, tá tudo interligado e eles estão desenvolvendo papers em cima de papers. Inclusive, o Sábio mesmo está querendo fazer lá um pós-doc lá com o Gerald India, que é o cara que sabe muito dessas coisas de No Unique Factorization. É mais ou menos o que está aí de mais fresco na área. E é o que eu estou trabalhando. Obrigado, Abílio. Alguém quer fazer algum outro comentário? Ok. Então, vamos parabenizar novamente o professor Abílio. Obrigado. Muito obrigado, professor. Eu vou parar a gravação.